distinção entre Israel e igreja. A igreja não é Israel. Deus tem um plano com a igreja, mas Deus tem um plano também na eleição instrumental para com Israel. Então nós já estamos vivendo os últimos dias. E o arrebatamento da igreja, que nós começamos a falar ontem, a palavra arrebatamento é harpazo, que vem de arpão. Harpazo significa tomar com força, tomar com violência. Tirar dessa terra é um rapto, que no latim é raptare. Os textos sobre o arrebatamento não confundam com textos da segunda vinda. Textos sobre arrebatamento, João capítulo 14. O texto vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Olha agora, vou preparar-vos um lugar. Eu não sei se você percebeu, mas há uma estranheza no texto. Se na casa do pai há muitas moradas, estas moradas não podem ser a igreja, como alguns estão tentando fazer para fugir. Porque se casa do pai for os céus, o pré-tribulacionismo está certo. Porque no pós-tribulacionismo não tem céu. Porque a igreja fica na terra, na tribulação, e ele vem na segunda vinda, que para eles é um arrebatamento. É a teoria do ioiô. Eles batem e voltam de novo para a terra, e vão ficar aqui por 1000 anos na terra. Logo, casa do pai só faz sentido para nós, que vamos subir e morar nos céus. Então quando ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, é o lugar que ele preparou para nós. Mas o texto vai dizer: eu vou preparar-vos um lugar. Ora, há uma pergunta: se na casa do pai já há moradas, o que ele vai preparar? A expressão grega preparar é preparar o caminho. Ou seja, a casa do pai já há moradas para nós, mas para chegar lá tem um caminho. Esse caminho só ele pôde fazer. E quando ele termina de dizer que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, sempre o Tomé, né, irmãos? Aí o Tomé disse: mas como saberemos o caminho? Aí Jesus vai responder para Tomé, grifo meu agora: o caminho não é um dia da semana que alguém guarda. O caminho não é um espaço geográfico. O caminho para a casa do Pai é uma pessoa. Eu sou o caminho. João 14 é a máxima do arrebatamento. Eu virei e vos levarei, e aonde eu estiver, para que estejais vós também. E para onde nós vamos? Filipenses 3:20. A nossa cidade. A nossa cidade. Eu sei que você gosta daqui de Maracanaú, mas a nossa cidade não é aqui. Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Outro texto que fala sobre arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, mas a partir do 52, nós vamos ter o apóstolo Paulo tratando sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, também atesta sobre o arrebatamento da igreja. Porém, Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, que foi lido quando eu cheguei, não fala sobre arrebatamento da igreja. Ali está falando da segunda vinda de Cristo, de forma gloriosa, quando todo olho verá. E quem são os eleitos que serão reunidos? Esses eleitos que serão reunidos são os mesmos que no contexto Jesus disse: os que estão na Judéia, fujam para os montes. Que a fuga não ocorra no Shabat, no sábado e nem no inverno. Isso não tem a ver com a igreja. Os eleitos reunidos têm a ver com Israel. Então Mateus 24, versículo do 29 ao 31, segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 7, segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11, segunda vinda de Cristo. Arrebatamento da igreja é Cristo vindo para a igreja. Porém ele vem nos ares e a igreja subirá até ele. Ontem nós falamos sobre as almas dos salvos
que estão no paraíso, aguardando esse dia tão esperado pela igreja. E eu disse que nossos irmãos e irmãs que morreram no Coliseu, com os seus corpos dilacerados na boca de feras, por não negar a Cristo, o corpo dilacerado se perde no Coliseu. Nossos irmãos e irmãs que morreram queimados e o corpo se tornou pó na terra, cinzas, como João Hus, por exemplo. Nossos irmãos que morreram no Titanic, e que quando o navio afunda, os seus corpos se afundam. Alguns tornaram comida de peixes, e outros o corpo pereceu no oceano. Nossos irmãos que morreram no Covid, nossos irmãos que morreram, que tiveram o corpo acometido pelo câncer. Quando a trombeta de Deus soar, será dada uma palavra de ordem, um alarido que era um grito de guerra, quando o imperador convocava o seu exército. A voz de arcanjo e a trombeta de Deus vai soar. Pode ser no caminho de volta para casa essa noite, pode ser que não dê tempo da bênção apostólica essa noite, pode ser amanhã pela manhã indo para o trabalho, pode ser dormindo essa noite. A trombeta de Deus soará. Em um abrir e fechar de olhos, incalculavelmente em 7 milésimos de um segundo, ao som da última trombeta, quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo, vou repetir, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Vou repetir até você dar glória. Ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: e depois nós. E depois nós, a galeria, os porteiros. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Encontraremos com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Nós encontraremos com eles nas nuvens, para o apântesis, para o encontro com o Senhor nos ares. Segura isso agora. E estaremos para sempre com nosso Senhor. Como serão os nossos corpos? Em Filipenses 3:20, Paulo diz que a nossa cidade está nos céus. No versos 21, palavras de Paulo: este corpo abatido, cansado, fadigado por conta das agruras da vida. Irmãs do ciclo de oração, pastores, evangelistas, o nosso cansaço por conta da obra. Paulo diz que este corpo abatido será transformado. É necessário que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra. Segura. Agora eu entendo. Como um homem que está em uma masmorra mamertina, se não morresse no gladil romano perdendo a cabeça decapitado, certo que morreria de pneumonia. Paulo está em uma prisão, em uma masmorra, acorrentado. E Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, ele diz que todos da Ásia o abandonaram. Paulo diz que quando ele subiu na tribuna do tribunal romano, ele não encontrou Demas para se levantar no tribunal e dizer: eu conheço esse homem, ele não é um malfeitor. Procurou Tito, mas Demas havia amado o presente século e Tito para a Dalmácia. Ninguém esteve com ele, ele diz: ninguém esteve comigo na minha defesa. Paulo está preocupado? Não.
Porque aquele que o encontrou em Damasco esteve com ele até o fim de sua vida. O que faz um homem sabendo que a qualquer momento entrará um soldado na masmorra com uma tira de couro com o nome Shaul, talvez de homenagem do seu pai da tribo de Benjamim a Saulo, vai entrar com uma tira de couro, chamá-lo pelo nome, ele vai ser encaminhado para fora da masmorra e vai perder a cabeça, mas mesmo assim Paulo diz: não importa, guardei a fé, defendi o bom combate. O que ele está dizendo é: eu não prostituí a minha fé, eu não vendi a minha fé, obreiros. O que ele está dizendo: a minha fé não se corrompeu. O que ele está dizendo é: eu não barganhei, eu não troquei a minha fé. Ela permanece intacta, legítima, inabalável. Só fará sentido essa caminhada da fé se chegarmos no fim dela, ou no toque da trombeta, e poder dizer: a minha fé é legítima. Mas por que, pastor, o senhor